Não estou estudando nada, fala de novo. Boa noite. Boa noite. Tô vendo aqui. Boa noite. Ei, Júlia. Tô Oi. vendo. Ei, tá joia, Júlia? Como vão as Eu coisas? tô tranquilo e aí? Graças a Deus. Tudo Tá em bom. paz. Ah, então tá bom, hein? E deixa eu ver aqui, eu vou dar um oi aqui pro pessoal. Tô vendo que tá todo mundo de microfone já desligado, eu sei. Mas, ó, Júlia, Graziele, Jonathan, Pamela, Sara, Thay, Thaís Gomes e Valesca. Ah, meu povo, e aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, viu? Tem um povo ainda que está para chegar, né? Mas nós vamos dar início, tudo bem? E aí, mas só deixa eu ouvir a voz de alguém, ninguém vai pronunciar nada. Só a Júlia, corajosa. Quem mais? Nem falar, gente. Dá um oi. Gente, meus alunos. Gente, ninguém vai me dar uma boa noite? Hã? Ei, professora, boa noite. Ah, obrigada. Deus me pague. Tava até triste. Boa noite, gente. Oi, só uma boa noite a vocês é bom. Oi, Pamela. Oi, boa noite. Oi, Thaís. Ei, gente, boa noite. Boa noite, viu? Então tá. Então, eu só gostaria de falar com vocês. Eu sei que o perfil de vocês pela semana passada, vocês ficam muito quietinhos, né? Mas fiquem à vontade para perguntar, para interagir, para não ficar simplesmente aí, não. Vamos participar, tá certo? Fica mais interativo, fica mais gostoso, tá certo? Então, ó, vou dar início aqui. Qualquer coisa possam ficar à vontade para poder fazer pergunta, tá certo? Então tá. Então vejamos. Deixa eu falar uma coisa com vocês, aí talvez isso vocês possam me responder. Hoje até me perguntaram, né, a respeito da entrega da atividade que é hoje, mas de uma certa forma eu peguei poucas atividades. Vocês estão lembrados? Vocês vão me entregar hoje? Como que é? Só para me saber da vida de vocês, gente. Eu acho que muita gente esqueceu, viu, professora? Não, é por isso que eu tô até falando, porque eu falei tudo. Deixa eu falar com vocês, vocês podem participar aqui da aula. Vamos combinar uma coisa? Até amanhã eu recebo, tá bom? Eu recebo. Oi? Oi, eu recebo atividade até amanhã, porque a data era até hoje, né? Porque aí amanhã eu finalizo toda a questão das notas, porque eu tenho que lançar até sábado, tá bom? Então não deixem de participar, de frequentar aqui a aula por causa da atividade, não. Participem. Eu tive essa meio que sensação que talvez vocês estejam agarrados aí, tá bom? Então vamos combinar assim. Tem gente que já até entregou, né? Deu retorno, mas quem porventura tá aí agarrado, pode me encaminhar amanhã e fazer com tranquilidade, fazer bem feito, que é isso que é importante também, tá certo? Então tá. Então deixa eu ver aqui. Ué, deixa eu ver. Por que sumiu assim? Ô, Lu, Oi, diga, Felipe. eu vou te mandar um e-mail Ah, separado da unidade um e 2 porque eu fiz escrito, aí vai muita foto. Aí pra te tá, ajudar, tudo bem. tá Tá, bom? tudo bem. Tá combinado. Obrigado. Você só, por favor, aí indica unidade um, aí depois vem falando unidade 2, porque aí senão eu vou ficar procurando no Certinho. acho, tá bom? Obrigada, Felipe. Tá bom, muito obrigado. Oi, diga, Pedro.
Quantos Diga. pontos que tá valendo essas atividades? Oi? Quantos pontos estão valendo essas atividades? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de vocês, que eu não sei nada de cor, Pedro. Deixa eu ver aqui. Ai. Ó, essas atividades eu vou acrescentar porque aquela atividade que seria participação da aula e atividade da aula prática, né, que a gente não teve oportunidade, elas vão ser transferidas para essas. Então, eu vou fazer elas, já tinham o valor juntas de 300, elas vão ter o valor de 500 pontos, tá bom? Mais 200 das atividades do portal e mais 300 daquela atividade que vocês tinham me encaminhado anteriormente, aquele do artigo do Covid, tá bom? Aí fecha uns 1000 pontos. Tá certo, Pedro? Tá bom, obrigado. Então não deixem de fazer também, gente, a atividade do portal, diagnóstico de aprendizado, tá bom? Porque tem o valor de 200 pontos aqui para mim também da parcial, tá certo? Então tá, gente. Então vamos dar continuidade. Então, mais alguma pergunta? Tá vendo que na hora que eu falei de atividade, aí vocês participaram. Nenhuma mais pergunta, não? Então vamos, tá? Mas assim, fiquem à vontade, vamos participar da aula. Eu tô falando isso no início da aula, até porque às vezes alguém possa ficar aí agarrado e não prestar atenção, só para ficar correndo e fazendo uma atividade que nem vai fazer bem a atividade, nem vai prestar atenção na aula, tá bom? Então, vamos, que é isso que é importante pra gente, tá? Bem, então, olha só, a gente vai dar continuidade com essa evolução microbiana. Eu apresentei vocês anteriormente, né? Nós vimos dentro dessa unidade, dentro desse processo, a apresentação, né? Das estruturas de fungos, bactérias, vírus. Então, agora eu vou caminhar um pouco com vocês e a gente vai ter essa oportunidade de estudar em relação, poxa, na hora que a gente fala o termo, né, microbiano, na hora que a gente entra em contato justamente com esse assunto, o tanto que esses micro-organismos, né, interagem conosco, e a gente é muito tendencioso a sempre levar em consideração e falar, obviamente, do que eles podem causar de malefícios à nossa saúde, né? Só que a gente também tem que ter um outro, ainda mais nós, biólogos, nós temos uma visão maior, né? E inclusive biológica. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, aqui, o outro lado também, né? Quando a gente fala desse ambiente de micro-organismos, nós sabemos que nós também possuímos micro-organismos dentro do nosso corpo, né? Fazendo parte de uma microbiota normal e da qual eles muitas das vezes até é benéfico a nós sobre vários pontos de vista, tá bom? Então eu vou apresentar aqui a vocês, hoje nós vamos ter a oportunidade ao longo da nossa noite de trabalhar com este assunto, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês, já que nós vamos trabalhar com essa microbiota normal, né? Mas em si, o que significa? Qual que é a definição? Qual que é esse conceito? Tá? Na verdade, microbiota é uma população de micro-organismos que estão presentes no nosso corpo, né? Quer seja nas estruturas externas, como a pele, estruturas mucosas, daí mucosa oral, mucosa ocular, enfim, todas as regiões, né? Uma vez que mucosa é o tecido epitelial que reveste partes úmidas, né? Então, tudo isso, todos esses ambientes, e até mesmo pertencentes ao trato reprodutor, todos esses componentes, eles, na verdade, eles estão aí presentes, né, nesses ambientes, e a gente convive muitas das vezes com eles, e isso não nos causa nenhum malefício, tá? Então, quando a gente fala
fala de microbiota, nós estamos nos relacionando a esses micro-organismos presentes e que a gente convive. Essa microbiota, ela tem aí uma sinonímia, né? Nós podemos denominar tanto que é o que a gente vai utilizar aqui em terminologia, de microbiota normal, mas também pode ser utilizada como microbiota indígena, autóctone ou residente, tá bom? Então, eu falo disso porque é muito interessante para a gente ali o contato com artigos científicos e, eventualmente, eles possam falar também dessa outra terminologia, para a gente, na verdade, ter essa atuação, ter esse entendimento, né, do que realmente refere-se. É muito importante, na hora que a gente fala de microbiota normal, não cairmos, né, no erro de falar de flora, né? Tem muita gente que fala, a flora intestinal. Não, é a microbiota, tá? Por quê? O termo flora é relativo deixa eu pegar aqui, ó, porque esse daqui tem, eu gosto aqui, ó, apontador. O termo flora, na verdade, ele refere-se então às plantas. Então, obviamente, não tem nada a ver aqui, não é uma terminologia correta nós mencionarmos isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado, até faça essa observação, porque é comum, eventualmente, o uso, o emprego, né, dessa terminologia e que é uma maneira incorreta, tá? Então, aqui, ó, flora, ele nada mais é que corresponde a plantas, e nós não devemos utilizá-lo aí nessa associação ao que está contido no nosso ambiente intestinal, tá bom? Então, eu faço assim justamente para vocês lembrarem e servir para a gente de cuidado, tá? Quando a gente for tratar sobre o assunto. Bem, qual que é essa microbiota normal do nosso corpo? Né? A toda aquela população presente, como eu falei, não só na nossa pele, como também nas mucosas, de uma maneira geral. E aí, lógico, não só a nossa, humana, que é o nosso objetivo, mas também de outros animais, tá? Sempre levando-se em consideração que quando nós falamos de uma microbiota normal, eu estou falando de um indivíduo saudável, né? Bem diferente se porventura eu chegar e ficar mencionando em relação a um indivíduo que está convalescendo para algum processo patológico, né? Então, essa microbiota normal, ela está presente em nós, uma vez no estado de saúde, gozando de saúde, tá? Então, até quando a gente tiver uma imagem como essa, e vocês vão ver hoje, a gente vai trabalhar sobre isso, é interessante porque nós realmente existe uma microbiota que está associada, que ela é residente à nossa pele, né? E que nós vamos ver que ela convive aqui conosco. E, inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês, é interessante isso, porque toda essa microbiota, ela colabora, ela reforça meu sistema imunológico, tá bom? Esses micro-organismos que são presentes, então, em tão diferentes ambientes, né, no nosso corpo, eles têm uma atuação comensal, né? E eles trazem, muitas das vezes, benefícios a nós, tá? Eles estão aqui, eles convivem neste ambiente, né? Logicamente, eles colonizam estas áreas porque acabam sendo benéficas ao desenvolvimento deles, mas nós também temos essa parceria, né? Como eu falei, colabora com o nosso sistema imunológico e até mesmo adiante, como a gente vai verificar, no sistema intestinal é até interessante. Felipe, quer perguntar alguma coisa? Não, desculpa, acho que deu fone aqui sem querer. Tá, não, é porque eu vi piscando aqui, eu pensei... Eu fiquei feliz, Felipe, eu pensei que você ia perguntar. Não precisa pedir desculpa não, viu? Podem ficar à vontade. Então, é isso que a gente está falando. Esses micro-organismos presentes ao longo da nossa estrutura corporal, eles vêm muito de encontro, colaborando muitas das vezes aqui no nosso dia a dia com um bom funcionamento orgânico, tá bom? Para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, tá? E é interessante que isso inicia-se a partir do nosso nascimento. Aqui no ventre materno, esse ambiente é estéril.
tá? Então, aqui, nós temos, logicamente, né, gente, aqui sem imaginar que eventualmente possam ter alguns micro-organismos em que possam evadir e ter a transmissão congênita. Mas, tirando essa característica, nós sabemos ali, do ponto de vista bacteriano, fúngico, de fato, nós temos um ambiente que é estéril e que, ao nascer, é que a criança vai começar ali a adquirir toda essa microbiota considerada normal, que está presente na nossa estrutura corporal, mas ela vai ser adquirida a partir do nascimento, inclusive com interferência pelo próprio parto, tá? E, bem, a importância, né, da presença de micro-organismos como as bactérias no nosso organismo, na verdade, ela foi destacada desde há muito tempo, né, por Pasteur, em 1885. Então, inclusive, ele foi além. Ele não só destacou a importância da presença delas na nossa estrutura corporal, como ele, inclusive, achou que não seria possível a vida na ausência desses micro-organismos. Tá? Então, ele não só reforçou a presença, como ainda acreditava que era fundamental para a vida a presença desses micro-organismos. Até hoje, não necessariamente, tenha sido confirmada essa necessidade da existência dos micro-organismos para realmente termos a existência em termos de vida, tá? Só que a gente percebe também que a ausência, e aí sim, através de pesquisa, modelos, né, animais criados em ambientes estéreis, eles verificaram que, no mínimo, prejudica o sistema imunológico, né? Como eu falei com vocês, que é um fator do qual é considerado positivo, porque a presença dessa microbiota normal no meu organismo estimula o meu sistema imunológico. Então, isso reforça, isso colabora para que eu, de alguma forma, seja mais forte, né? Então, o que eles questionam aqui é justamente isso. Eu posso até não necessariamente conseguir comprovar aquilo que Pasteur disse inicialmente, mas que, de qualquer forma, a existência dessa microbiota é, no mínimo, interessante a nós, nesse contexto, isto é, ele colabora, de fato, para todos nós possamos ser indivíduos mais saudáveis, tá certo? Bem, quando eles observaram, né, os microbiologistas em relação a essa microbiota normal, eles verificaram que, de repente, né, quando às vezes há um desequilíbrio entre a quantidade dessa microbiota ou alguma característica do meu organismo, né, de repente eu possa ter, por um desequilíbrio, presença dessa microbiota, ela possa vir apresentar malefícios a mim. Então, são dois lados também. A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Mesmo porque vocês vão ver que é fundamental, eles trabalham dos dois pontos. Eventualmente, eu vou até citar para vocês mais adiante, existem, por exemplo, micro-organismos típicos de determinada região da nossa estrutura corporal, que lá, uma vez lá, ele não necessariamente me promove qualquer tipo de malefício à minha saúde. Mas se ele acabar colonizando um outro ambiente corporal, às vezes a presença dele em outro ambiente possa me desencadear processos infecciosos, tá? Como o clássico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, sem cistite, tá? Mas deixa lá que aí eu mostro a imagem, fica interessante para vocês acompanharem, tá bom? Nós também sabemos que ao restabelecimento da microbiota normal da nossa estrutura corporal é benéfica e necessária por nós. Tenho certeza aqui que, eventualmente, sob uma circunstância, uma necessidade de tomar antibiótico, né? Vocês tiveram um problema intestinal e houve uma prescrição, né, de vocês tomarem uma reposição bacteriana.
tá? Então, justamente dessa microbiota normal. Por quê? É fundamental que a microbiota, por exemplo, intestinal, que ela esteja saudável e equilibrada, porque isso colabora com o processo digestório nosso do dia a dia, tá? Então, é interessante isso, a gente pontuar, né? Porque a gente, dentro da microbiologia, destaca-se tanto em relação ao lado negativo, que é muito importante a gente ter esse contexto, essa noção, né? Do conjunto. Afinal de contas, o ser humano, ele realmente ele é constituído por toda essa complexidade, né? Como eu falei com vocês, na hora que eu falo dessa microbiota normal, eu posso falar também de uma microbiota que é considerada residente. É justamente quando apareceu aquela imagem da pele, eu chamei a atenção de vocês. Qual que é o conceito? Qual que é essa microbiota considerada residente? É aquela que está sempre presente em uma determinada localidade, tá? A pele é uma das mais clássicas, ou, por exemplo, a própria intestinal, porque elas estão presentes naquele ambiente, né? E no caso específico, né, da pele, onde a gente está ali o dia a dia, e independente do cenário pelo qual nós estamos vivendo agora, né? Mas chamando a atenção do dia a dia, logicamente, tomar um banho, né? Fazer a higiene adequada. E a gente percebe que nem assim essa microbiota residente, ela necessariamente seja removida, tá? Então, por isso que ela recebe essa terminologia. Ela reside, por exemplo, sobre nossa pele e ela não é facilmente removida. Tá? E isso está presente e temos uma grande quantidade de espécies aqui presentes nesse contexto. Agora, tem também, que é uma grande maioria, de uma microbiota normal considerada transitória. Como o próprio nome sugere, é aquela que vai transitar, é aquela que vai ficar um tempo, eventualmente eu acabo conseguindo eliminá-la, né? Inclusive eu coloquei aqui para vocês, aqui nesse caso a higienização, ela acaba de fato conseguindo retirar essa microbiota transitória, né? Nós, no nosso dia a dia, e a gente chama muita atenção, lá em sala de aula a gente estava comentando sobre isso, né? Reparem quantas vezes a gente, por mais que nós falemos em relação à higiene, né, conceitos básicos de higiene, mas é lógico, com certeza todos nós, quem é que nunca pecou, né, de estar ali, por exemplo, pegar um ônibus, de repente você fala assim, agora você vai relaxar, tá ali sentou e vai aproveitar, e às vezes você vai e tira, aí comprou uma pipoca e tira um pacotezinho de biscoito da mochila, e com aquela mão que, por mais que você seja, né, tenha hábitos de higiene bastante precisos, mas ó, você está no meio externo, você não tem jeito, você acabou encostando em um ambiente público, né? Então aí você vai pegar o alimento, vai colocar a mão, então é toda uma possibilidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma microbiota transitória que possa ser removida juntamente com essa limpeza, com a higienização, mas que muitas das vezes a gente ainda acaba possibilitando que ela evada a minha estrutura corporal em função das nossas fraquezas, né, no dia a dia. Hoje mesmo, todos nós estamos aqui vivenciando um momento onde nunca se ouviu tanto falar e cobrar um do outro para lavar as mãos, fazer uma devida higienização, né? Então, nesse caso, justamente para poder tentar remover essa microbiota, que aí, só com cuidado, né? Disso que a gente está falando, dessa sujidade, e particularmente no que a gente está vivenciando, também não é definitivamente uma microbiota normal, né? Mas é porque aí eu tenho aí o contato. Diga, Pedro, pode falar. Tem alguma estrutura responsável por fazer a fixação desses micro-organismos na pele? Eles utilizam pequenas enzimas, pequenas substâncias das quais eles liberam, que conseguem associar-se à nossa estrutura membranosa,
tá? Para promover essa adesão. Só para você ter uma ideia, é chamada-se de biofilme. O que é biofilme? Biofilme é quando, por exemplo, se você imaginar, se eu falar uma bactéria, você vai ter a noção, por exemplo, de uma bactéria isolada, né? Um desenhozinho de uma bactéria isolada. Só que é muito comum que os micro-organismos que eles se dissipem, que eles se observem distribuídos, associados a uma superfície, né? E aí formando o que a gente denomina de biofilme. Só para você ter uma ideia, eu tenho certeza que todos nós já fizemos isso. Sabe quando a gente move a língua no dente e percebe que ele não está muito limpinho? E a gente percebe, tem uma superfíciezinha, aí aquilo ali é um biofilme, ou seja, existe uma microbiota, né, da qual está aderida à estrutura dentária e que ali é denominado de biofilme. Então, eles acabam agregando, né, e ficando fixados a diferentes regiões, e eles têm justamente essa substância do qual eles liberam e se adaptam, né, literalmente a esse ambiente. E aqui, ó, é importante a gente destacar que eles, uma vez que se fala que eles são comensais, né, ou seja, eles estão ali presentes no nosso organismo, eles aproveitam desse ambiente, mas ao mesmo tempo também eles colaboram e eles participam da digestão alimentar, tá? Eles fazem parte, inclusive eu coloquei aqui para gente o estômago para chamar a atenção disso, né? Eles participam desse processo digestório e eles vão secretar substâncias que eventualmente possam ser danosos a outros micro-organismos. Então, eles nos ajudam em relação a essa proteção, tá? Bem, aqui existe, lógico, sempre há uma interação, né? A gente que trabalha muito com a parte de micro-organismos, quando a gente fala, então, de parasitologia, então, é comum a gente falar relação parasita-hospedeiro, né? Então, existe aqui uma relação entre o hospedeiro, que somos nós, por exemplo, e os micro-organismos, né? E que isso, na verdade, possa dar como consequências vários aspectos. Alguns positivos, como nós já destacamos, e eventualmente alguns maléficos. Inclusive, como eu falei anteriormente, eu vou citar mais adiante, mesmo dessa microbiota normal, da qual ela, se eu levar em consideração no dia a dia, ela mais me traz benefícios, né? Mas algum desequilíbrio, até mesmo pelo meu sistema imunológico, eventualmente possa fazer com que essa microbiota se estabeleça um outro tipo de relação comigo, promovendo, por exemplo, malefícios à minha estrutura corporal, tá? Então, nós vamos ver isso, isso é de fato possível e observado. Bem, como eu falei com vocês, existe sim a gente vai adquirindo esses micro-organismos com o nosso desenvolvimento, desde o momento que a gente nasce, né? Isso é clássico para a gente. Por quê? Inclusive, eu falei que até o tipo de parto interfere nisso, né? A partir do momento do nascimento é que a gente entra em contato com o meio externo. E isso eu vou mostrar a vocês aqui. A gente tem várias vias, obviamente, né? De acabar permitindo com que toda essa microbiota existente no ambiente comece a entrar em contato com a minha estrutura corporal. Uma vez que esse ambiente, como eu falei com vocês, uma vez no ventre materno, é estéril, tá? E é clássico, né? Como que a gente adquire esses micro-organismos? A gente adquire esses micro-organismos ao longo de toda a nossa vida. Eu estou só aqui destacando mais particularmente ali, né, em crianças, só para a gente imaginar, só para a gente parar e pensar, porque Deus, desde o nosso nascimento, então, que a gente está ali adquirindo, né? Mas até o nosso momento de morte, nós estamos entrando em contato, obviamente, com micro-organismos.
essa microbiota, ela acaba entrando em contato podendo, né, atingir o meu ambiente corporal a partir do ato respiratório, né, a inalação, inclusive, através da nossa alimentação, quer seja ingesta de alimentos sólidos ou líquidos, né, igual água contaminada. Como que a água contaminada em si é uma fonte tão clássica, né, de transmissão de micro-organismos, tá? Através de vetores, eu coloquei aqui representativo, tá? Eu coloquei a Aedes como representativo, mas chamando a atenção da possibilidade de agentes vetores na propagação e transmissão de micro-organismos a nós, seres humanos, tá bom? E aqui, indicando para a gente o contato direto, né? Igual agora, nós estamos numa fase onde cada um está, de alguma forma, mais afastado do que o habitual, em função de que a nossa aproximação, ela de fato é possível de que com isso possamos transmitir uns aos outros micro-organismos, né? Então, através de perdigotos, através, logicamente, até mesmo do toque, uma vez que nós vimos que ali a gente tem micro-organismos presentes da nossa mão, então eu posso, ao tocar, ao encostar, enfim, a tudo isso existe sempre essa transmissão, tá? Então, chamando a atenção aqui, que isso se dá ao longo, né, de toda a nossa vida, e por isso que é tão importante alguns critérios básicos, uma vez de higiene, inclusive infraestrutura das nossas cidades, né? Onde que entra? A partir do momento que a água é fonte de transmissão de micro-organismos, né? Então, obviamente, aquela população desprovida, ela é muito mais susceptível. Então, são formas diversas das quais nós vamos adquirindo esses micro-organismos. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: como foi dito, né, desde 1885 por Pasteur, os micro-organismos, eles possam trazer benefícios à minha estrutura corporal, isso sem dúvida. Ninguém tem como e não é saudável viver numa bolha, né? Olha só, a gente já está achando tão ruim ter que ficar mais isolado. Imagine o que é viver literalmente numa bolha, achando que eu sou livre de todos os micro-organismos. Não é a questão. Mas, ao mesmo tempo, como existem vários micro-organismos com potencial, né, patológico, quanto mais critério, mais cuidado tivermos, isso, obviamente, isso estabelece um cuidado para a nossa saúde, tá? Bem, a nossa exposição, né, aos micro-organismos, que isso é clássico, né, ele tanto possa gerar uma colonização transitória ou permanente. Isso é óbvio, afinal de contas, é aquilo que a gente falou inicialmente, aqueles dois conceitos, né? Ou, eventualmente, até mesmo ter o estabelecimento de uma doença, que é justamente isso que eu estou falando com vocês. Que nós temos a presença desses micro-organismos, que eles possam vir a ser benéficos, ok. Agora, por outro lado, é inquestionável que eu também tenho uma gama grande de micro-organismos que possam me causar malefícios, inclusive doenças com alto grau de letalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem que sempre ter essa frente do qual chamar atenção para a população, né? Dos cuidados básicos para que todos nós possamos, na verdade, sempre ter uma construção em termos de saúde, não só saúde individual, como também saúde coletiva. Bem, quando há colonização, é porque quando eles literalmente estão na minha estrutura corporal e vão se multiplicar, né? Eles literalmente vão se multiplicar na minha estrutura, no hospedeiro em si. Se eles são comensais, se eles são bons para a minha estrutura corporal, na verdade, eles não vão me causar nenhum outro malefício esperado, tá? Muito pelo contrário. Então, eles podem, de fato, colonizar, e eles colonizam nossa estrutura corporal. Eles consideram, como eu falei com vocês, trilhões de micro-organismos presentes na estrutura humana,
né? É gigantesco. O fato é que quando eles causam doença, aí nós denominamos essas doenças, né, como doenças infecciosas, que ocorrem justamente a partir do momento em que houve a interação, a entrada desse micro-organismo, né, no hospedeiro, e aí ele, justamente com aquele objetivo de multiplicar, porque ele vai querer colonizar, né, na multiplicação intensa, ele possa acabar agredindo a minha estrutura corporal, tá? E aí, sobre vários conceitos. Aqui a gente está de uma maneira muito generalista, né? Mas eu vou aproveitar a oportunidade e recordá-los da aula de semana passada, quando a gente estava falando de partículas virais, e aqui, inclusive, até na representação é isso, né? Que a partir do momento que minha estrutura corporal tem entrada de um vírus, ele ali vai fazer o seu ciclo de reprodução, como nós vimos, tanto lítico como lisogênico, naquele caso específico, né? Então, obviamente, ele querendo se multiplicar na minha estrutura corporal, encontrando um ambiente para isso, ele sendo patogênico, obviamente, aí ele se estabelece, cria-se aqui um desequilíbrio nesse arranjo e nesse controle, nessa relação micro-organismo e o hospedeiro, tá bom? É destacado que qualquer alteração que possa promover prejuízo à funcionalidade da nossa célula significa perda desse processo de saúde, gerando doença. Olha, eu coloco aqui para vocês as áreas do corpo humano que são mais colonizadas, né, pelos micro-organismos. Então, eu já falei que eles estão presentes na pele, nas mucosas, mas só para a gente ter uma noção. As narinas, né, a porção nasal, naquela região de conchas e cornetos, inclusive, né, nós temos uma grande quantidade de micro-organismos que colonizam essa região. A nossa mucosa oral, tá? A mucosa oral também, obviamente, aqui muito rica em micro-organismos, inclusive chamando a atenção que dentro desse ambiente, né, mas aí não especificamente na mucosa, mas na região da gengiva, na região dentária, né, nós possamos vir a ter uma grande quantidade também de micro-organismos, formando inclusive as placas, né? E nós sabemos que essas placas eventualmente é o início de um processo, inclusive ter ali a configuração de uma cárie, podendo estender isso para uma perda de saúde oral, né? Afinal de contas, a partir do momento que se estabelece esse desequilíbrio, que porque o micro-organismo acabou e está cada vez mais atingindo estruturas mais internas, eu possa vir a ter prejuízos severos à minha saúde, né? Provavelmente vocês já ouviram falar o tanto que qualquer questão, evasão de micro-organismos através ali, fazendo tratamentos dentários, né? Essa região ela é muito susceptível e de uma transmissibilidade muito grande, uma vez que também ela é altamente vascularizada. Então, qualquer coisa que acomete essa região e que ele consegue evadir áreas internas, isso também causa um prejuízo muito grande, tá bom? Obviamente, o nosso trato gastrointestinal é a região que mais é rica, né, em micro-organismos, isso sem dúvida. Afinal de contas, inclusive, nós precisamos, já mencionei em relação a isso, tá? Mas se a gente parar e não falar só dessas que são benéficas, vamos também imaginar que tem hora que a gente passa até apuros, né? Em função de uma alimentação que a gente fez em ingesta contaminada, do qual ele possa me causar vários prejuízos ao trato gastrointestinal, né? Então, é um ambiente absolutamente susceptível, afinal de contas, desde que a ingesta, finalmente, o alimento, bem como todos aqueles micro-organismos que também foram ingeridos, vão acabar podendo gerar nesse ambiente, às vezes, um descontrole, tá? E aqui,
a região vaginal, como eu falei com vocês, mencionei anteriormente, na hora que a gente fala de regiões de mucosa, também a região genital, e especificamente aqui no canal vaginal, né? O trato vaginal feminino, né? É uma área que também muito presente, tem uma oscilação, inclusive, em função do pH, né, do nosso trato vaginal, uma vez que nós sabemos também que é uma área ácida, né? Mas só para vocês terem uma noção, quando a gente tem uma alteração do pH vaginal em 3,5, 4,5, isso se permite, né, com essa variação, o crescimento de fungos e bactérias, tá? Então, nós, mulheres, temos que ter um cuidado redobrado, porque qualquer interferência em relação a essa área, de fato, possibilita muito em termos de colonização. E nessa colonização, obviamente, queixas clínicas bastante contundentes, tá? Nós temos, a partir de alterações hormonais, pelo nosso período menstrual, alterações do pH que possam susceptibilizar. Com certeza, as meninas já devem ter percebido isso, né? Eventualmente, a gente fica mais susceptiva. Agora, existem áreas do nosso corpo que definitivamente eles não devam existir micro-organismos, tá? Ou seja, esses micro-organismos que naturalmente já estão em determinadas áreas, que possam às vezes até promover alguns momentos de desequilíbrio, bem, mas aquelas áreas ainda assim a gente consegue perceber uma gama muito grande, né? Mas aqui não. Na hora que nós falamos, por exemplo, do cérebro, aqui você fala, eu acabei de falar da região vaginal, mas aqui eu estou destacando a região do útero, né? Ou seja, uma região mais interna, que nesse ambiente também não deva-se ser observados micro-organismos, tá? Assim como o fígado, os rins, são órgãos dos quais são tidos a ausência de micro-organismos. Mas e se detectar? Se detectar, com certeza esse micro-organismo está promovendo alguma alteração, inclusive agrava a nossa saúde, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês percebam, porque na hora que a gente fala, né, igual aqui, essas são áreas que literalmente já possuem micro-organismos, que já é conhecido, e ainda assim nós sabemos que há vários momentos da nossa vida que não só aqueles micro-organismos que colonizam, que inclusive frequentemente habitam essas áreas, como às vezes eu também tenho micro-organismos que venham ser nocivos, né? Mas aqui, ó, aqui são isentos, eles devem ser isentos de micro-organismos. Se uma vez estão presentes, né, eu encontro, posso identificar aqui micro-organismos, isso com certeza me gera prejuízos à minha saúde, tá? Uma vez, inclusive, só chamando a atenção de vocês, no caso, por exemplo, da meningite, que possa ser por vários motivos, inclusive bacteriano, né? Que atinge a meninge, que reveste externamente a região encefálica, juntamente com tronco e medula, né? Então, só para a gente pontuar, só para vocês perceberem, naturalmente é uma área que não devam existir esses micro-organismos, tá? Se a gente identificar, a gente, na verdade, tem aí, a gente paga um preço, muitas das vezes alto, até mesmo com a vida, né? Em determinadas circunstâncias. Bem, logicamente, quando a gente verifica determinados micro-organismos, sempre tem que ter aquela associação entre micro-organismos e aonde que ele naturalmente coloniza, né? Então, assim, precisa de criar-se também um processo de estabilidade. Sempre, afinal de contas, saúde é isso, né? Um processo de estabilidade. E é aquilo que eu falei com vocês. Uma vez, às vezes, um determinado micro-organismo, que é típico de uma determinada região, ele, de repente, ele promove, ele consegue colonizar um outro local, ou seja, um outro sítio, eventualmente ele possa causar prejuízos à minha saúde, tá? Como eu falei com vocês, o exemplo clássico que nós temos são no caso das bactérias intestinais. Olhem só,
Inclusive aqui, em termos de imagem, eu reforço muito, a gente coloca isso muito para vocês, quando inclusive a gente vê o sistema reprodutor, né? Olhem só, eu sempre gosto muito de chamar atenção para o meu aluno, quando eu apresento, às vezes não tem, né, a anatomia ali básica, chamando a atenção da distinção entre a região pélvica, né? Inclusive distinção entre machos e fêmeas. O que é clássico em nós, mulheres, né? Olhem só, nós temos 3 áreas bastante distintas, né? O sistema reprodutor, aqui é o útero e aqui o canal vaginal. Nós temos o sistema urinário, através da bexiga e aqui o canal da uretra. E aqui a porção final do trato digestório, região de reto e ânus. Bem, o que isso tem a ver com o que eu estou apresentando a vocês? É justamente isso. Juntamente com o material fecal, essa região final do trato digestório, é uma região que eu tenho, sim, presença de bactérias. Isso é inquestionável. Inclusive, Escherichia coli, que é aqui presente, né? Só que o que nós, e aí que tem a ver com, quando sempre falo isso para os meninos, às vezes até no contexto básico da anatomia. Olhem, nós fêmeas, embora tenhamos essas 3 áreas distintas, a proximidade é inquestionável, né? E além dessa proximidade, a gente sempre chama atenção também de outra característica, que nós fêmeas temos o canal da uretra bem pequeno, né? Bem próximo, olha, são aproximadamente 5 centímetros de extensão. Então, desde o meio externo até chegar ao ambiente de bexiga, é uma proximidade muito grande. Então, a partir do momento que, eventualmente, a gente possa, de alguma forma, descuidar um pouco dessa higiene, eu possa levar essa sujidade com essas bactérias, né, juntamente a áreas das quais, na verdade, elas não deveriam existir. Porque, olha, na verdade, o que deveria haver? Imagem como essa. Nesse ponto, eu tenho, de fato, presença de bactérias intestinais, porque isso vai existir, né? Mas um canal vaginal e um canal da uretra limpos, tá? Absolutamente limpos, isentos desses micro-organismos, tá? Mas, uma vez essas bactérias intestinais podendo, como eu chamo a atenção aqui, evadir essas áreas, ou seja, podendo levá-los a esse ambiente, eles acabam, que é o que o autor aqui do desenho está colocando para a gente, acaba podendo colonizar, ou seja, ele não só aproxima dessa região, como ele coloniza essa área, tá? É muito importante isso, porque aí, que é o que eu falei com vocês, a partir do momento que eu tenho um determinado micro-organismo, que ele não me promove dano, né? Mas se ele for levado a um sítio diferenciado, ele possa me causar prejuízos à saúde, causando danos. E aqui no caso, só para vocês terem uma ideia, a gente chama de cistite, que é um processo infeccioso na região da bexiga. Daí aquele processo de queixa, né? De queixa constante, de dor à micção, né? Enfim, a coisa possa se estender. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É lógico, né, que o próprio fato da região aqui ter essa eliminação da urina, essa pressão do jato e até mesmo a própria acidez, ele tende a colaborar para esse ambiente, mas de qualquer forma, a possibilidade de colonização ela é real, e uma vez colonizando, isso causa para a gente um desconforto muito grande, tá? Bem, aqui, quando a gente apresenta para vocês, né, que na nossa estrutura corporal, porque na hora que a gente fala, ó, existe uma microbiota, inclusive residente, que eu, mesmo ao banho nos sais, parece que a gente está tão vulnerável, né? Bem, nós temos mecanismos de defesa, tá? Até eu coloquei aqui nessa imagem, só para vocês entenderem, aqui é imagem da nossa estrutura corporal, levando-se em consideração a temperatura, né? Normalmente nós temos áreas que sejam mais quentes,
quais as áreas normalmente são mais quentes? De uma maneira geral, a região do cérebro, região torácica, porque ali você tem pulmão, coração, e a região dos rins, tá? De uma maneira geral, e isso é interessante porque a temperatura, eu já citei aqui em relação ao pH, né? A própria pele em si, ela tem aqui enzimas que tentam proteger, né? Aqui, não comentei antes com vocês, por exemplo, a lágrima. A nossa lágrima, ela tem lisozima, que colabora, que ajuda a proteger. E não só, né? Reparem, porque a lágrima em si é esse material que literalmente lubrifica a nossa mucosa ocular. Então, ela não só está ali lubrificando no sentido de evitar atrito, né? Inclusive danos à córnea, mas ela também protege contra micro-organismos. Então, nós temos um arsenal, né, de fatores que colaboram de uma maneira geral, não só para inibir, como pelo menos para tentar conter, manter a situação mais equilibrada, tá? Até o próprio, como eu falei aqui para vocês, ó, esse jato de urina, né? Ele também é um mecanismo. Nós temos vários mecanismos, uns mais clássicos, outros eventualmente que pudesse não nos levar necessariamente a essa atenção, mas que estão aqui presentes com esse processo, com esse objetivo também de proteção, tá? Então, isso é muito clássico para nós. E quando, como eu falei com vocês, como eu tenho áreas eventualmente mais quentes, enfim, isso tudo colabora muito e diversifica muito todo esse processo de proteção que a gente vem a ter na nossa estrutura corporal, tá? Eu coloco aqui para vocês locais que são colonizados pelos micro-organismos, tá? E fatores limitantes de uma colonização normal, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, até para não deixar de falar de nenhum, né? Alguns vocês vão ver que nós já citamos isso anteriormente. Vou tentar aqui explicar a vocês, olhem só. Eu chamei a atenção para a presença da lisozima, né, na nossa lágrima, e de uma maneira geral, inclusive com outras secreções, tá? E isso ajuda a atuar frente, por exemplo, bactérias, atuando, tentando dissolver a parede celular das bactérias, tá? Então, é um processo enzimático que atua, que está presente aqui, né, nesse constituinte de lágrima, que é protetor também, tá bom? Associada a isso, nós temos a microbiota normal da região, aqui, região faringiana, né? Lembram que a cavidade oral é muito rica, né, em micro-organismos. E aqui, a microbiota normal, presente nessa área, ela também acaba sendo protetora. Por quê? Porque ela vai competir. Né? A competição é algo que é limitador. Então, a partir do momento, por isso que também é muito importante, por isso que o Pasteur destacou lá desde o início, olha, a presença de micro-organismos na minha estrutura corporal é interessante e me ajuda. Então, aqui, a presença dessa microbiota normal, ela vai colaborar a partir do momento que essa é uma área também muito susceptiva, inclusive chamando a atenção para vocês que a região faringiana, né, é uma região, na verdade, comum a dois sistemas, ao sistema respiratório e ao sistema digestório, né? Só para a gente recordar a faringe, tanto é que ela tem 3 porções, a naso, a oro e a laringofaringe, tá bom? Então, nessa região faringiana, que é a região da garganta, é uma área onde que ela é muito colonizada, frequentemente por essa microbiota normal, e que ela vem a competir aí com eventuais possibilidades aí de patógenos que venham ser, né, entrar em contato com a minha estrutura corporal, quer seja pela inalação, que aí levando-se em consideração o sistema respiratório, quer seja pela ingesta de água ou alimentos, né? Bem, então isso é colaborativo, sim. A nossa estrutura de pele, como eu falei com vocês,
A pele em si, ela é protetora, é lógico que é. É a nossa estrutura mais externa. Tanto é que a gente, quando trabalha com vocês na imunologia, a gente apresenta a estrutura da pele é um fator de proteção, né? Inata é a primeira barreira física que nós temos. É lógico que ela também possa ser evadida, mas ela é a protetora, né? Inclusive aqui nós temos toda a microbiota, como eu falei com vocês, normal da pele, que também ajuda nessa competição. E aqui nós também temos constituintes, né? Na nossa pele nós temos secreções que acabam também colaborando em função de ser limitador, tá bom? Tentando ali, obviamente, limitar a colonização por patógenos que possam ser nocivos, tá certo? Bem, aqui chamando, eu vou partir para o outro lado, para depois a gente evadir para a região abdominal, tá bom? Então, olhem só, aqui do outro lado nós estamos falando que existe também uma remoção de estruturas de partículas em micro-organismos com um outro local, um outro mecanismo de proteção. Na nossa região nasal, nós temos ali, logicamente, toda essa estrutura de vibrissos que também atua nessa proteção inata, né? Essa barreira clássica, e nós também temos, logicamente, aqui toda uma colonização, micro-organismos que estão aqui, que também fazem parte dessa microbiota normal, que também vão colaborar nesse conceito de competição, tá bom? A gente também não pode esquecer que todo trato respiratório, ele também tem a característica de ser ciliado, né? Todo o trato respiratório, desde a região nasal, né? Aqui, aí a região de faringe, laringe, e aí depois traqueia, brônquios, enfim. Todo esse trato respiratório, ele é uma via condutora da qual ele é revestido por um epitélio respiratório. E esse epitélio respiratório, ele se baseia em quê? Presença de cílios, né? E de muco. Então, tudo isso também acaba colaborando. E por quê? Aí você pode falar assim, mas como que esses cílios possam colaborar, né, nesse mecanismo protetor contra patógenos? Uma vez que a gente começa a espirrar, uma vez que a gente começa a tossir, e isso nada mais é do que um reflexo da nossa estrutura corporal, tentando expelir, tentando colocar para fora algo que, porventura, entre na minha estrutura corporal pela inalação, tá? Então, a partir do momento que essas pequenas partículas, pequenas estruturas, inclusive aí de próprios micro-organismos, passem por esses cílios, e haverá um movimento, a gente fala um movimento mucociliar, em direção à região anterior, ou seja, inclusive em direção, não só para a gente tossir, espirrar, né? E aí é por isso que a gente precisa ter esses cuidados. A etiqueta da tosse, né? Porque eu acabo podendo liberar perdigotos, e também ali como eu espirro, secreção nasal, e liberar isso juntamente com patógenos para o meio externo. Então, isso é clássico e muito importante para a gente, tá? Como eu falei com vocês, esse processo protetor, ele está presente ao longo de toda a via condutora respiratória, inclusive aqui na região traqueal, onde eu falei com vocês que ainda continua a presença, né, desses cílios, porque é um epitélio respiratório, com a grande presença de muco, tá? Então, eles conseguem fazer o processo mesmo, só está evadindo cada vez mais estruturas mais internas ao sistema respiratório, tá? Que já é uma via respiratória inferior. Bem, nós observamos também que existe presença de secreção e de muco e de células de defesa aqui no ambiente pulmonar. Quando a gente recorda a estrutura do pulmão, né, toda a estrutura alveolar constituída ali, né, pelos pneumócitos, é bom que aqui a gente tenha a oportunidade de fazer vocês recordarem coisas lá do passado, né, gente? O fato é que aqui, ó, existem células que são os macrófagos, né, também células fagocitárias, que também vão poder tentar, né, impedir que haja uma colonização nessa área de micro-organismos, tentar nos proteger, tá?
Bem, o ambiente do estômago, nós sabemos que é um ambiente extremamente ácido, tá? E isso também acaba também, lógico, inibir o crescimento microbiano aqui de agentes patogênicos, tá? Que ele é extremamente ácido com pH 2, né? Só para a gente ter uma noção. É tão ácido que a primeira porção do intestino delgado tem que ter proteção para isso, tá? Aqui vai haver também alteração do pH, também tentando haver essa inibição de crescimento microbiano, essa microbiota que acaba não sendo adaptada a esses ambientes, né? Nós sabemos que há aquelas que acabam adaptando a essa estrutura. Tanto é que o sistema gastrointestinal tem grande presença de micro-organismos. Mas aqui, vários também acabam sendo nocivos, essas características sendo nocivas à colonização deles, tá? Além do mais, também nós temos toda uma competição. Da mesma forma que eu falei aqui na região da garganta, né, na região faringiana, eu também tenho na região intestinal uma competição com os micro-organismos que são considerados essa microbiota normal, juntamente com aqueles patogênicos, tá bom? Então, essa competição também, ela ocorre aqui. Então, por isso, um outro fator também que favorece, que na verdade, vem de encontro, né? De que essa microbiota normal, ela nos traz esses benefícios, até mesmo pela própria presença dela e a competição que ela vai atingir com patogênicos, tá bom? E aqui, como eu falei com vocês anteriormente, na imagem até dessa sheet, né? O fluxo, tá? Quando há o jato de urina em si, ali no caso anterior, eu chamei a atenção mais especificamente para o sexo feminino, né? Mas os rapazes também, lógico, eles também são susceptíveis. É menos tendencioso, mas isso não significa que não possa ocorrer colonização também de micro-organismos no canal da uretra. Mas, obviamente, acaba que a anatomia colabora para que os meninos, nesse sentido, tenham uma predisposição menor à presença desses micro-organismos patogênicos no canal uretral, né? Mas o fluxo da urina, realmente ela tende a fazer pressão, e isso acaba também sendo um outro fator que tende a colaborar, a equilibrar os agentes microbianos nessas regiões, tá bom? Bem, gente, vocês estão quietinhos, caladinhos, não querem perguntar nada, não? Fiquem à vontade, viu? Por favor. Olhem só, eu comentei com vocês, né, da presença dessa microbiota normal, dos benefícios, mas, inclusive, algumas doenças infecciosas mais comuns que ocorrem conosco possa vir ser causada por essa microbiota normal, como eu falei com vocês, principalmente quando ela muda de sítio. Ou também tem outra possibilidade, quando, às vezes, minha estrutura corporal, ela colabora de alguma forma. Como assim? Diminuição do sistema imunológico, né? Existem alguns casos em que, às vezes, aquela microbiota, aquele agente que naturalmente seria encontrado no meu corpo e não iria me conferir nenhum processo patogênico, mas em função, né, de algumas circunstâncias, ele possa, às vezes, causar danos. Como eu falei com vocês, a situação do sistema imunológico, ele é muito clássico, né? Infelizmente, ele possa, às vezes, gerar esses prejuízos à nossa saúde. Aqui, como eu falei com vocês, né, o porquê disso, ali na hora que eu falei do sistema imunológico, é justamente esses indivíduos imunocomprometidos, né? Então, aí, a esses, independente, qualquer micro-organismo, quer seja ele da microbiota normal ou patogênico, né? Patogênico ainda mais.
mas qualquer micro-organismo possa evadir e causar danos a esses indivíduos. Chamando a atenção que indivíduos imunocomprometidos possam vir por várias fontes, né? Quer seja, imagina, a quem esteja passando por um processo de tratamento, né, com rádio, quimioterapia, às vezes ele já apresenta uma doença crônica que também já sugere um imunocomprometimento, né, do seu sistema de defesa. Então, é muito importante a gente atentar para essas questões, tá? Como eu falei com vocês, um dos mecanismos também que explicam teoricamente, nessa mudança de comportamento é a transferência daqueles micro-organismos que de fato estão presentes e que tendem a não causar malefício nenhum, mas deixa eu pegar aqui, ó, para literalmente marcar aqui para vocês. Mas eu quero preto também não. Aqui, ó. Esses micro-organismos, tá? Que eles saiam de um canto e vão para outro ambiente, né? Ou, por exemplo, é o caso que eu dei para vocês ali na cistite, quando, porventura, existem micro-organismos que são presentes na minha pele e não causam agressão. Mas aí, eu, através de mão suja, né? Acabo interferindo, levando esse micro-organismo à minha cavidade oral, ele chegando a ambientes, né, como o trato gastrointestinal e causar malefícios. Então, isso tudo aqui possa acontecer, tá? Ou também, eventualmente, possa acontecer uma diminuição dessa microbiota competitiva. Como? Por, inclusive, situações das quais a gente, né, acaba podendo interferir nessa microbiota competitiva quando a gente utiliza de antibióticos. Hoje, inclusive, eu já destaquei a vocês, olha, eu tenho certeza que todos vocês, ou a grande maioria, né, sob o uso de antibióticos, acabaram, às vezes, tendo prejuízos gastrointestinais, tendo depois, inclusive, com a prescrição de reposição da microbiota intestinal, né? Por quê? Porque o antibiótico, o pressuposto básico que eu tomei antibiótico, porque eu estava com alguma bactéria me causando prejuízo, né? Obviamente, aí eu tomei o antibiótico, mas eu combati não só aquela bactéria patogênica, que foi objeto ali dessa prescrição inicial, mas também acabou interferindo naquela microbiota competitiva. Então, acabei tendo uma diminuição daquela microbiota presente no meu trato gastrointestinal, e aí eu tive esse prejuízo ao processo digestório, né? E eu acabo tendo ali queixas clínicas, enfim. Então, são situações, eu chamo a atenção de vocês, que nós já, né? Provavelmente, a gente acaba sentindo, lembrando que a gente passou por essas situações, tá? Isso existe, lógico, da mesma forma que a gente sabe que eles colonizam áreas mais específicas, os micro-organismos também possam vir ter porta de entrada específicos, né? Cada micro-organismo áreas específicas, as quais às vezes são porta de entrada para ele. Existem, em grande parte, e a gente está numa época, infelizmente, disso, né? Que são as mucosas do trato respiratório. Essa região aqui é um ambiente da qual vários micro-organismos que causam prejuízos ao nosso sistema respiratório, né, têm a preferência dessa entrada, via de entrada no meu corpo, tá? Clássicos, aqueles que vão transmitir a pneumonia, a tuberculose e também, por exemplo, o sarampo, tá? Então, principal via deles, principal porta de entrada, essas membranas mucosas, tá? Inclusive, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, ó, de apontar, né? Olha a intensa vascularização. Então, já é um ambiente de porta de entrada. E aqui, uma vez, né, tendo a entrada aqui desses micro-organismos, a possibilidade de evasão a várias partes do meu corpo, né? O que favorece muito.
Bem, existem micro-organismos que tendem a ter preferência, né, de entrada pela nossa via oral. Então, a região da boca, a região da oro e da nasofaringe, tá bom? Aqui, só para recordar vocês, eu não sei se você se lembra em relação a isso, aqui que eu já falei anteriormente, né? Aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, é a região que nós denominamos de nasofaringe, né? Aqui, orofaringe. Isso se estende, tá, gente? Estou marcando só uma areazinha para vocês acompanharem, né? Afinal de contas, aqui, ó, a cavidade oral, ó, né? E depois a laringofaringe, tá? Então, só para a gente recordar em relação a isso. Então, por isso que a gente coloca aqui essas regiões, né? Da naso, da oro, tá? Porque ela acaba entrando nessas vias. E aqui nós temos várias espécies que eventualmente têm como preferência essa porta de entrada no nosso corpo. E nessa região, trato gastrointestinal, e aí você fala, mas como que essa é a porta de entrada dele? Porque literalmente eles entraram a partir dos nossos alimentos. E aí a gente imaginar água contaminada, alimentos contaminados e até mesmo quando a gente coloca a mão na boca, né? Então, esses micro-organismos, eles acabam atingindo e tendo como porta de entrada, né? Eles acabam atingindo o sistema gastrointestinal. E aqui, obviamente, eles vão colonizar, tá? É uma gama muito grande, né, gente? Se a gente parar para pensar, eu acho que vocês, é justamente isso. Quando a gente estuda a microbiologia, passa pela parasitologia, a gente percebe o tanto, a gama, né, de micro-organismos e de outros, né, agentes, inclusive aí não só micro, né, porque na parasita vocês possuem ali agentes bem de tamanho, inclusive bastante pronunciado, mas como que nós somos susceptíveos, gente, no nosso dia a dia. E é interessante, acho que eu já tive essa oportunidade de falar com vocês, porque a gente que trabalha com biologia e está ali no dia a dia, tem hora que parece até que é estranho a gente destacar tanto, né, a importância da higienização, dos cuidados, do lavar a mão, asepsia com os alimentos, enfim, tem hora que o povo olha assim pra gente com coisa que parece que a gente é bobo de estar falando isso, né? E a gente está vivenciando agora, sentindo na pele que, de fato, não é bobo. Mas é justamente isso, a gama muito grande de possibilidades de ter a entrada, né? Quer sejam de micro-organismos ou não micro, mas que venham entrar no nosso corpo, colonizar e causar desequilíbrio, causar doença, né? É muito importante isso. Olha só, para a gente ter uma noção, até destaquei aqui uma imagem que literalmente seja de fato o intestino grosso, né? Aqui, só para a gente ter uma noção, olha a gama, olha a quantidade, né? Nós temos mais de 1.011 bactérias por grama de fezes, tá? Que a gente elimina, que está ali, está presente, só para a gente recordar também, ó, essa regiãozinha daqui, tá? Na hora que a gente fala dessa regiãozinha aqui, que é o colo sigmoide, é o local onde fica o material, né? Que já é o material fecal, aguardando o nosso momento de defecação. Então, olha só a quantidade. Na hora que eu destaquei para vocês, né? Naquela imagem que eu falei quando a possibilidade de mudança de colonização, de sítio, no caso da cistite, que chamei a atenção da evasão de micro-organismos que venham sair da região do ânus e evadir a região vaginal e do canal do uretra, né, que é muito grande. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que, de fato, né, porque ele está presente.
E isso aqui, inclusive, não é uma questão de higiene, ela vai estar presente. Agora, é cuidado que eu tenho que ter na higienização ali no meu dia a dia, né? Hábitos fortes, né? Em termos de mesmo de higienização, que vai me proteger. Na verdade, protegerá em mim, proteger os outros, né, gente? Por quê? Porque a partir do momento que eu vou ao banheiro, realizo a defecação, faço a limpeza e saio sem lavar as mãos, eu não só não tive cuidado comigo, como não estou tendo com o próximo. Eu já chamei a atenção de vocês, eles fizeram um levantamento um tempo aí de vários ônibus, né, de BH. A quantidade, né, de micro-organismos, de ovos de almintos, enfim, é uma grande quantidade. Por quê? Como que isso foi levado ali? Né? Imaginem. Então, esses são cuidados básicos que a gente tem que ter, reforçar, e que quando a gente estuda esse contexto, acho que fica cada vez mais claro. E chama a atenção de vocês, porque vários de vocês, né, eventualmente amanhã estão dentro de sala de aula, estão ali de encontro, né, aos jovens, né, ali, colégio, enfim, e é muito importante chamar a atenção, e isso ajuda a prevenir, né, uma gama de saúde muito grande para a população. Aqui, chamando a atenção de vocês, não necessariamente de decorar, mas só para a gente ter uma noção da composição dessa microbiota do trato gastrointestinal, né? A partir daqui dá até para vocês terem uma noção em relação à variedade, né? Então, eles estão sim presentes, desde, como eu falei com vocês, do estômago, né? Ao intestino delgado, que seja duodeno, jejuno e íleo, né? Sempre olha como é conhecido a composição dessa microbiota, tá? Então, eles conseguem ter essa identificação, eles ajudam sim, são aqui presentes nesse sentido de proteção, de competição com outros que possam vir a ser nocivos, tá bom? Aqui, gente, eu estou fazendo para vocês uma indicação de um artigo científico, porque ele fala justamente desse papel, né? Dessa microbiota na manutenção desse ambiente gastrointestinal. Então, chama a atenção de vocês em relação a isso, porque ele faz essa interação, tá? Até gosto, obviamente, de artigos mais recentes, mas como ele fala bem desse mecanismo que nós estamos pontuando aqui dentro da aula, eu acho oportuno, vale para a gente essa reflexão, vale a leitura, tá bom? Chamando a atenção aqui para vocês, como eu já falei anteriormente, da nossa pele, né? A pele, ela, uma vez íntegra, ela é a nossa proteção, a nossa barreira externa clássica, né? Então, isso que nós possuímos aqui. Então, ela é uma barreira natural, tá? Só que a gente não pode esquecer essa barreira natural e que eventualmente tem, como a gente já falou, tem uma microbiota residente aqui, mas essa barreira, ela não é inatingível. Existem situações no nosso dia a dia em que possa haver uma interferência dessa continuidade, né? Dessa barreira, ela acaba, às vezes, tendo agressões e tendo porta de entrada, tá? E é justamente a partir daí que vários micro-organismos possam aproveitar esse momento e promover danos à nossa estrutura corporal, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, eu coloco aqui para vocês. Isso aqui é um furúnculo, tá? Aqui numa situação de erisipela, do qual a gente apresenta, né? Normalmente, o que acontece? A alteração igual ao furúnculo é muito comum de ser algum dano à estrutura folicular,
né, a estrutura do folículo piloso. Então, qualquer interferência e entrada mesmo de micro-organismo nesse ambiente possa desencadear um processo, né, intenso. Quem já teve sabe o que é. É engraçado, a gente, na verdade, a maioria das vezes não valoriza enquanto não tem, né? Mas como que normalmente a gente fala muito, acaba acontecendo com a gente, aí a gente passa a ter uma valorização maior. E literalmente é isso. A gente percebe que esse agravo, né, ele acaba sendo muito intenso, ele possa promover no indivíduo, inclusive, febre, um estado geral intenso, né, um prejuízo muito grande ao nosso organismo. O furúnculo, normalmente, ele é promovido por Staphylococcus aureus, tá? E que é, na verdade, uma espécie bacteriana encontrada de uma maneira normal, tanto na nossa estrutura de pele, mas também na região nasal, tá? Só que, como eu falei com vocês, quando qualquer interferência, né, nesse equilíbrio, e principalmente quando consegue invadir a região do folículo piloso, possa desencadear um processo como esse, tá? Furuncular. A erisipela também, ela possa ser observada em função de uma agressão. E a erisipela, a gente, na verdade, tem dela esse prejuízo à saúde, né, da pele. Ela é promovida, às vezes, por uma pequena feridinha. Só para vocês terem uma ideia, sabe quando um inseto nos pica e a gente coça, faz aquele pequeno ponto de entrada, né? Às vezes ele é o suficiente. E a erisipela, ela é promovida por Streptococcus, tá? Então, que porventura ele possa ali atuar e dar-se início a um processo, né, que é tão intenso, inclusive possa ser bastante severo, tá bom? Aqui colocando para vocês os micro-organismos comuns da nossa pele, né, os Staphylococcus, micrococos, Corynebacterium, a Propionibacterium e o Peptos Streptococcus, tá? Aqui eu coloquei os 3 primeiros, o micro, o Corynebacterium e Propionibacterium, tá? Para vocês terem uma noção de identificação aqui das imagens. Vias, né, que possam eventualmente fazer com que esses micro-organismos presentes, né, na nossa pele possam, às vezes, causar justamente esses danos que nós estamos pontuando. Pequenas feridas, né, até mesmo uma vacina, acaba sendo um ponto de contato, né, de interrupção dessa continuidade da pele. Aqui, feridas de uma maneira geral e até mesmo processos cirúrgicos. Aliás, processos cirúrgicos, mesmo levando-se em consideração daquilo, inclusive, que nós já vimos na unidade 1, né? Porque a gente sabe que quando ali o indivíduo está no processo, passa por um processo cirúrgico, ele precisa de ter todos aqueles cuidados antissépticos, enfim. Mas ainda assim, principalmente o pós-cirúrgico, o cuidado extremo desse paciente, o retorno quando ele retorna à casa dele, os cuidados com aquela área, né? Porque houve a lesão, houve ali o corte, então há uma ferida, há um local a ser cuidado, a ser tratado, tá bom? Então, porque eles acabam podendo ser pontos em que isso predispõe um desequilíbrio e aquele micro-organismo podendo aproveitar, né, dessa circunstância e colonizar e promover ali um dano à saúde desse indivíduo. Bem, dá para a gente perceber, né, vantagens e desvantagens dessa microbiota. Como eu falei com vocês, a vantagem é que ela acaba atuando, sim, na competição contra os patógenos, né,
E ela atua estimulando nosso sistema imunológico. Isso é clássico, né? Como eu comentei com vocês. Agora, existe desvantagem também. Eles podem também poder causar doenças em determinadas circunstâncias. Inclusive, é por isso que é muito importante, porque a gente passeia por esse assunto. Eu estou apresentando uma microbiota normal e há momentos que eu vou e mostro para vocês que ela possa promover danos, né? Então, isso que é muito importante, gente. Chamar a atenção em relação a isso, no nosso dia a dia, a gente entender esses conceitos, né? E, inclusive, saber, a gente como biólogo, essa questão ambiental, essa questão de equilíbrio, né? Perceber que isso realmente possa haver uma quebra de equilíbrio, possa causar um prejuízo de tal forma que nós observamos aqui, às vezes, a presença de algum até mesmo doenças por micro-organismos que são considerados normais, entre aspas, nossa estrutura corporal, tá bom? A gente tem que ter cuidado com isso. Bem, aqui eu coloco para a gente não esquecer, né? Porque já que eu estou falando de micro-organismos, e a gente, estou chamando a atenção aqui de vocês, gente, porque a gente trabalha, né, dentro dessa microbiologia e sem esquecer outros usos de micro-organismos também no nosso dia a dia, né? Então, nós temos vários outros micro-organismos que possam ser benéficos a nós também sobre outros aspectos, inclusive sendo empregados nas indústrias, sendo empregados no contexto ambiental, né? Então, aqui, até eu gosto de colocar isso, fazer uma referência, porque eu sei que entre vocês, muitos, né, têm às vezes até uma preferência dentro da biologia para a área ambiental. Então, eu sempre gosto de trazer um foco em relação a isso, para chamar a atenção de vocês, né, para valorizá-los em relação a isso. Então, existem micro-organismos que possam ser benéficos a nós, não de uma via direta no contexto corporal, como também possam ser empregados, né, na ecologia microbiana, possam também ser empregados no tratamento de esgotos, né? Então, eu coloquei aqui para vocês também controle de pragas de insetos por micro-organismos, né? Clássico, Bacillus thuringiensis, né? Então, acaba podendo ser utilizado, empregado aí em relação ao controle, né? No contexto ambiental também, inclusive de pragas de insetos, né? Até no ambiente de agricultura, enfim, é muito importante que a gente consiga perceber todo esse leque de possibilidades. É lógico que aqui foge para a gente entrar nesse contexto mais específico, mas a gente não pode deixar de lembrar em relação a isso, né? De estar ali presente e de reforçar isso para a gente no nosso dia a dia, tá bom? Aqui, aí olhem só, chama a atenção de vocês, porque vocês são a minha turma mais quietinha, mais caladinha, impressionante. Eu lembro semana passada, vocês custaram a dar um oi, hoje vocês não queriam nem me dar uma boa noite. Então, mas agora eu quero que vocês, por favor, procurem aí que vocês vão tipo um pequeno exercício que vocês vão me responder e agora, tá bom? Eu quero, e aí eu quero que vocês... Tá bom, Felipe, fazer vocês falarem um pouquinho, tá bom? O seguinte, é super básico, super tranquilo, mas eu quero só pra gente realmente, né, diante dessa reflexão que a gente aqui dessa noite, eu quero que vocês procurem para mim, que vocês busquem aí para mim e justamente me falam o que são pré-bióticos, probióticos e qual a relação desses dois com os micro-organismos, tá bom? Olhem só, eu vou dar um tempinho e quero que vocês venham me responder. Tá combinado? Tá todo mundo me ouvindo, né? Espero que sim. Tá bom? Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos.
Eu sei, Felipe, obrigada, viu? Então você pode cutucar todos os seus colegas aí agora, ó, para eles Tá bom. acordarem e eles fazerem um favor que eu vou perguntar. Vou dar 2 minutinhos. Vamos, Luana. Isso, deixa eu ver. Aqui, Ana Paula, Bruna, você, Felipe, a Júlia, a Graziele, a Letícia, a Luana, a Pamela, o Pedro, a Sara. Thay é Thaís também? Tainara. É Tainara. Ô, Tainara. Complica a minha vida, não, Tainara. A Thaís, a Era mais Vanessa. simples. Ô, meu pai. Mas aqui, cadê o pessoal? Aqui tem o pessoal dos 2 períodos, gente? Tem. Eu acho Cadê? que Acho que é só o nosso. É só o Ai. quarto. Quarto e quinto, né? É porque o quarto. é porque do quarto só tem são 4 poucas pessoas. É a Letícia, não é? É a Letícia, a Mariana, tem a Lu, não é? A Luciana? Não é isso, gente? Sim. Tá, não, Letícia. É porque hoje tá faltando a Mariana, né? A Lu, semana passada também ela entrou. Enfim, mas ó, fala pro pessoal não deixar de participar, não, tá bom? Isso é muito importante. Então vamos, gente. Senão eu fico falando aqui, não deixa vocês pesquisarem aí. E eu quero ouvir mais vozes, viu? E Tem gente que eu não ouvi voz aqui. Vão ser justamente esses que eu não ouvi voz que eu vou perguntar. Você vai ser o último, viu, Felipe? Tá bom, obrigado. Mas pode procurar aí, porque é o último. Tô procurando mas aqui. que não vai. Ai, gente. Saudade de vocês. Pelo menos ver a carinha de vocês. Hoje eu nem pedi para poder ver o rostinho de vocês, não, porque semana passada vocês ficaram cheios de dedo. Todo dia que eu entro, a minha aparece sem querer. Ah, que bom, Felipe. Se for ver meu rosto, você vai até assustar, professor. Por quê, gente? A gente fica em casa, a gente fica largado. Ah, não, mas isso eu sou obrigada a concordar com você, viu? Isso eu sou obrigada. E a gente vai sair dessa precisando de uma faxina, né? Também acho, viu? Eu Nossa. também acho. Ô, Lu, Diga! vou falar os prebióticos, que são componentes Calma, Pedro. Espera aí. Calma. Isso. O povo, Meia hora esperando. todo mundo já sabe, porque senão você fala aí e o restante. Então pode, você vai ser o primeiro a falar, mas espera só um pouquinho aí, Pedro. Você vai falar do pré? Quem que vai falar do probiótico? Tainara. Eu posso falar, sei lá. A Tainara? Ah, então tá. Então vamos. Podemos? Podemos. Oi, gente. Vocês salvaram, né? Vocês estão aí para salvar a turma. Eu vou até anotar, porque aí o para casa de semana que vem vai ser para outras pessoas. Deixa eu ver. Pedro e Tainara, né? Aham. Isso. Ok. Vocês estão vendo, vocês ficam espertos comigo, porque tô indo de acordo com o perfil da turma, né? Semana passada vocês ficaram tão caladinhos que hoje eu pensei em colocar atividade aqui. Semana que vem eu acho que eu vou ter que colocar mais atividade, distribuir mais, para ter atividade para todo mundo falar. Então vamos, Pedro, pode falar. Os prebióticos são componentes alimentares que não são digeríveis e afetam beneficamente o hospedeiro, pelo estímulo seletivo da proliferação da atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon. Uhum. Eles são encontrados nos leites e nas formas lácteas, banana, cebola, alcachofra e cereais integrais.
Isso, que vem contribuir. Isso que eu ia te perguntar, se você me dava exemplos. Tainara, Oi. os Os probióticos. probióticos. Então, eles são alguns produtos cheios de bactérias saudáveis. Aí, nesse caso, favorecem o trânsito intestinal e cooperam para o aproveitamento de vitaminas e defendem as regiões de intrusos. Aí pode ser, por exemplo, iogurtes, queijos, leite fermentado. Isso mesmo. E a relação dos dois com os micro-organismos? Na verdade, é um conjunto, né? Quem pode me falar? Pode falar. Eu acho que tanto o probiótico quanto os prebióticos, no caso, eles atuam em conjunto, né? Tanto para regulação, por exemplo, do intestino, igual dos prebióticos, que são essa questão dos carboidratos não digeríveis, né? Que afetam, no caso, beneficamente o hospedeiro e podem estimular seletivamente, né? A proliferação ou a atividade das populações. Isso mesmo. Então, eu até coloco aqui para vocês, porque depois eu vou postar todas essas lives, viu, gente? Elas estão sendo postadas lá no material da aula. Então, até eu gosto de colocar aqui, porque é bom como referência para vocês também de estudo e acompanhamento depois. Então, olhem só, eu fiz a pergunta, mas eu coloco aqui para vocês depois não deixarem de ter isso, né, guardados. Por quê? Quem são esses prebióticos, né? Deixa eu pegar aqui isso. São justamente aquilo que a gente oferta para as nossas bactérias. Já que existe uma microbiota normal, né? Existem alguns alimentos que nós fazemos em ingesta. Na verdade, nós fazemos em ingesta porque nós gostamos, porque faz parte de uma alimentação saudável, né? Mas que acaba que eles acabam funcionando, né? De alimentos, porque eles vão ser elementos favoráveis para o desenvolvimento dessa microbiota normal, né? Então, acaba que nós possamos até mesmo não conseguir quebrar as fibras dos vegetais, né? Mas aqui existem várias substâncias que vão acabar sendo utilizadas por essa microbiota e, consequentemente, a gente consegue colonizar, mantê-las nesse ambiente e elas acabam sendo favoráveis ao nosso processo digestório como um todo, né? Então, isso são os prebióticos. Inclusive, por isso que a gente, normalmente, quando a gente apresenta, e até para você ter uma noção, por que eu fiz essa pergunta, né? Porque nós estamos vendo sobre essa microbiota normal. Então, obviamente, o que nós, às vezes, sem ter a consciência, né? Mas que nós acabamos por colaborar para que elas possam se manter nesse ambiente e, consequentemente, podermos utilizar do que elas nos dão, né? De positivo. E os probióticos, inclusive, eu coloquei aqui porque acredito que grande parte de nós já tenhamos tido a necessidade de tomar probióticos, não só esses probióticos como vocês me falaram, né, através de iogurtes, tem até queijos, mas também tendo até uma prescrição médica, tá? Principalmente isso acontece quando a gente tem uma virose, quando a gente tem ali um tratamento bacteriano, né? Um tratamento com antibiótico, né? Então acaba atingindo aquele ambiente intestinal e a gente tem uma reposição disso. Então, os probióticos são justamente produtos que eles são industrializados, né? E eles apresentam bactérias saudáveis. Então, eles vão ajudar a compor esse ambiente. Então, é diferente porque o eu colaboro, eu dou substâncias para que aquelas que já estejam no meu organismo possam se manter, e eu estou fazendo isso porque eu tenho interesse que elas se mantenham, que elas estão me ajudando. Os probióticos eu vou repor. Parte do pressuposto, às vezes, né, quando é essa administração, inclusive que às vezes eu já tive alguma perda por algum motivo, tá? E aqui a gente sabe
esses probióticos presentes nos iogurtes, né? E aqui no caso específico dos lactobacilos, através do Yakult, esses leites fermentados, que eles vêm justamente lançar-se junto àqueles que a gente já possui no nosso organismo, tá bom? Então é importante. Até mesmo porque eles trabalham muito quando eu tenho a oportunidade de conversar com as meninas, né? As professoras lá de nutrição, às vezes eu pergunto e para até saber, atualizar em relação a essas questões, elas falam muito que os probióticos, elas acreditam que possam vir a ser o remédio do futuro, né? Porque ele vem a colaborar muito, no sentido até mesmo preventivo, tá? Só para a gente acompanhar e ter essa noção aqui pra gente. Bem, com isso, gente, a gente finaliza, tá? Olha, eu quero falar aqui o que eu comecei, inclusive, hoje, em relação ao início, né? De que hoje é, sim, o dia da entrega da atividade dos estudos dirigidos, mas até falei inicialmente, quero que vocês terem atenção no sentido de prestar atenção na aula, porque eu tinha percebido, tem gente que entregou, mas ainda falta uma galerinha aí para me entregar a atividade, que eu ia estender até amanhã, tá? No máximo até amanhã, porque depois também tem que lançar nota, tá bom? Enfim, faça a atividade estudando, gente. Eu sei que tem tempo, mas eu acho que também vocês ficaram com muitas atividades agora de várias disciplinas, né? Então, fica nessa observação. Quem já me entregou, inclusive, eu já dei o retorno, eu dou retorno de todos os e-mails que eu recebo, tá? E no mais é isso. Estou à disposição para eventuais perguntas. E não deixe de me mandar até amanhã, não, tá bom? Mas ninguém. Então, uma boa noite para vocês, viu? Boa noite, Beijo, professora. boa noite, obrigada. Abraço, até a próxima Boa aula. noite, Lu. Ô, Felipe, boa Tchau, noite, professora. Felipe. Tchau, Bruna. Tchau, Cadê até a você, próxima. Pedro? Não vai falar não, Pedro? Boa noite, Lu. Obrigada, Pedro. Cadê a Sara? Sara não falou um A. Não falou um A. A Grazi. Ai, pode falar, Sara? Deixa eu ouvir sua voz. Eu não sei se tá dando para escutar, o microfone é um pouco ruim. Não, o microfone tá ótimo. Tá ótimo, Sara. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu, Felipe. Tchau, Thaís. Tchau, meu povo. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.